Olá pessoal, cá estamos nós, espero que esteja tudo bem com vocês. Pois é, mais um dia, terça-feira e vamos embora. Galera, vocês sabem que a gente não pode combater ignorância com mais ignorância, né? Nós temos que subir acima do patamar da ignorância e provarmos aos outros, através de métodos científicos, de que o que a gente está dizendo está correto. Quando eu comecei a falar sobre o anabolismo do leite, lembrando que eu lancei o trabalho de anabolismo constante, para expressar aquilo que eu já fazia no meu Face pessoal e que muitas pessoas pediram. Não foi com o intuito de gerar vendas, dinheiro, nada. Foi com o intuito de poder passar a vocês gratuitamente, não é? De uma forma, digamos, mais simplificada, mas ao mesmo tempo científica, os fatos que estão aí fora e que mudam todos os dias. Muito importante notar o seguinte, que constantemente, não é, o mundo científico traz para nós uma adição, digamos que diária, de novas descobertas que às vezes são contraditórias às anteriores. Pois é. Um exemplo clássico, não é, que todos podem... existem muitos, mas um exemplo clássico que todos podem se relacionar com ele é o fato dos ovos, que antigamente eram o demônio e hoje já não são o demônio, mas justamente o contrário, né? Não é que não são mais o demônio da saúde, eles são agora o benefício também, né? Um dos. A mesma barreira ignorante, digamos assim, a mesma barreira de não aceitação que eu tive de muitos por aí sobre o leite ser anabólico e ser uma ótima adição à sua alimentação, não é? Junto com o progresso de anabolismo constante, ou seja, você, quando você constrói o seu corpo, quando você quer tomar conta do seu corpo, seja lá qual for a meta que você tem, você sempre preza o status de anabolismo constante. Ou seja, se você estiver anabólico sempre, isso quer dizer não só que você vai estar crescendo, não. Isso quer dizer que você vai estar propenso a maior acúmulo de massa muscular e menor acúmulo de gordura, que ninguém quer, óbvio. Uma coisa muito importante a se manter em mente sempre, durante essa busca constante, é o fato de que uma referência muito importante como uma fonte de educação para nós são os estudos que são publicados constantemente. Eu fiz um vídeo 2 dias ou 3 atrás sobre a posição oficial da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, um ótimo órgão, ok? De um estudo que foi publicado por eles, por mais de 12 cientistas altamente renomados, não é qualquer um, tá? 12 renomados mundialmente, ok? Sobre a posição oficial desse órgão. Sobre o quê? Sobre a ingestão de alta carga proteica. Como era o leite e o demônio de um ano atrás, parece que hoje a alta carga proteica se torna o demônio atual daquilo que eu estou falando. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. É extremamente importante que você entenda o porquê que eu fico dizendo de carga proteica. Primeiro, os estudos indicam cada vez mais. Veja bem, 2, 3 anos atrás os estudos estavam saindo e diziam talvez 2 vezes mais do que o sugerido pela FDA americana. Talvez 3 vezes mais. Nós já estamos agora em acima de 3 gramas por quilo de peso corpóreo. Eu uso pessoalmente 4,43 gramas por quilo de peso corpóreo, tá? Quilo de peso corpóreo, ok? Eu acredito o seguinte,
que dentro daquilo que nós fazemos, não é? É extremamente importante que você sempre se fundamente em coisas que fazem sentido. Óbvio. Voltando então ao posicionamento oficial, não é, da Sociedade de Nutrição Esportiva, com todos esses nomes top aqui, assinando embaixo, ok? Logo no abstrato do estudo, que é a parte sumarizando o estudo, para aqueles que não são familiares com o processo, né, eles dão uma abertura de 8 pontos que sumarizam praticamente aquilo que eles dizem dentro desse estudo, desse posicionamento, não é? E esse posicionamento é fundamentado em nada menos do que 246 outros estudos. 246 outros estudos, ok? Tem muita gente hoje, não é, que dá aquela na gravata quando eu comecei a tomar esse posicionamento. Por quê? Eu venho dizendo, desde que eu comecei o trabalho que eu estou fazendo, absolutamente grátis para vocês, que a proteína é uma das coisas mais importantes dentro do seu programa de treinamento. Existe uma razão por que eu falo isso. Não sei se vocês sabem, a maioria de vocês sabe, eu fui o primeiro cara a trazer o Ronnie Coleman para o Brasil. Tive a oportunidade de passar muito tempo com o Ronnie, como também com outros profissionais top americanos. Dentro desse aprendizado, não só do meu progresso, mas também do conhecimento que eu tive com as outras pessoas, você adquire uma coisa que a gente chama de knowledge hands-on. O que é knowledge hands-on? Conhecimento com a mão na massa. Conhecimento com a mão na massa. Eu já disse, bato na tecla e repito de novo, que tem muita gente aqui no Brasil, muitos profissionais aqui no Brasil, lembrando que eu sou de formação econômica, ok? Economia. Eu já disse isso para vocês, procure profissional na área, yada, blá, blá, blá. E se você quer milagre, eu sou curandeiro local. Pois é. Voltando ao que a gente estava falando. Existe muitos desses profissionais por aí, sem citar nomes, que querem que sejam complexas as respostas às perguntas de como melhorar a sua composição corpórea, como crescer, como ficar melhor, como atingir aquele corpo bacana, o shape, ou então subir no palco, independente da sua meta, nós todos procuramos um shape legal, ok? Muitos pregam complicação para vender simplificação a preços exorbitantes. Pois é. Uma das razões que nós criamos o Rich Vela Team a R$ 1,77 ao dia para desbancar esses mitológicos que querem que você entre na deles. Voltando à proteína. Do sumário aqui, 3 coisas extremamente importantes, na realidade 2 que eu marquei, todas são, mas 2 que eu marquei. Um dos pontos importantes, a alta ingestão proteica pode ser necessária para maximizar a retenção de massa magra durante tempos ou períodos hipocalóricos, ou seja, quando você está fazendo dieta. Existem novos dados que saíram que indicam que alta carga proteica acima de 3 gramas por quilo de peso corpóreo, acima de 3 gramas por quilo de peso corpóreo, podem ter um efeito positivo no corpo para aqueles que treinam. Adicionalmente, na composição corpórea, ou seja, perda de gordura e manutenção de massa magra. O estudo diz também o seguinte, e cita vários estudos que estão fazendo o backup do que eles estão dizendo aqui, sobre o uso de alta carga proteica para obesos, para pessoas que não treinam,
para pessoas que estão convalescendo, que estão recuperando de algum problema. E um dos estudos extremamente importante aqui, que está citado lá, diz o seguinte, e esse aqui é o Effects of High Protein Diets and Fat Free Mass, ou seja, pessoas que perderam peso e como manter o peso fora e manter a massa muscular enquanto está perdendo peso. Sumário final. Nós determinamos, através desse estudo, que consumir uma proteína com alta carga proteica, muito acima do determinado pela RDA americana, que é pela FDA também, poderá proteger o seu músculo, estou traduzindo direto aqui, durante períodos de perda de gordura. Galera, vamos analisar isso de forma focada. Se você fosse um detetive analisando um crime, né, e o crime fosse a não ingestão de alta carga proteica, e você tivesse todos esses elementos indicando por pessoas renomadas, estudos renomados, um após o outro, de que não existe problemas, nenhum tipo de problema de saúde em ingerir alta carga proteica, que a ingestão de proteína é anabólico, é anticatabólico, é importante, né, para que você ganhe massa muscular de uma forma adequada, que proteja o seu sistema, que proteja os seus órgãos, que ajude você a perder gordura, que você não precisa estar treinando que nem um maníaco para ter a ingestão de alta carga proteica, que não vai machucar o seu sistema, que não existe diferença entre o cara que está tomando hormônio e o cara que não está tomando hormônio. Que o não hormonizado, aí sim precisa garantir com certeza aquela carga proteica, porque ele não tem outra forma, ele não tem outro caminho de se recuperar. Ele precisa garantir aquilo, porque se não tiver aquilo, ele vai depender só daquilo para o anabolismo dele. Se você fosse um detetive e você tivesse todos esses elementos na sua mão, qual seria a sua conclusão? Me diga. Agora, obviamente, se essa é a conclusão, se alta carga proteica é o caminho a ser seguido, por que tanta resistência sobre o assunto? Por que tanta gente falando tanto uau, uau, uau? O que eu não vi até agora são os caras gigantes, grandes, que nós temos no Brasil também, falando qualquer coisa sobre alta carga proteica. Por que será? Porque é necessário. Porque você precisa de proteína. Uma outra coisa. Se você não comer proteína, o que você vai comer? Carboidrato? Carboidrato não gera síntese proteica. Você precisa de uma certa quantidade calórica por dia. Você vai o quê? Comer carboidrato? Como a fonte principal da construção do seu corpo quando não gera síntese proteica? Carboidratos são necessários, mas proteína para crescimento muscular, melhor saúde, perda de gordura, etc, etc, como já falamos, é essencial na minha opinião. Galera, fiquem com Deus, mais tarde a gente volta e lembre-se, we're here just for you. Procure nutricionista médico ou o seu curandeiro local. Fique com Deus. Peace.